Boa noite aos membros da mesa diretora. Boa noite. Senhores vereadores. Boa noite. Boa noite. Plateia presente. E ao público que nos assiste em casa. Observado o horário regimental e constatado o quórum legal, em nome do povo pratiano e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária de 2026 da Câmara Municipal de Pratânia. Solicito ao primeiro secretário, nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, que verifique a presença dos membros dessa casa, procedendo à chamada nominal dos senhores vereadores por ordem alfabética. Boa noite, presidente. Segundo secretário. Boa noite. Demais vereadores. Boa noite. Plateia presente e ao público que nos assiste. Os nobres vereadores devem responder a palavra presente após eu dizer o nome de cada um dos senhores. Excelentíssima senhora vereadora Ana Maria Quesada Jimenez. Presente. Excelentíssima senhora vereadora Anália Neres de Moraes. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Douglas de Oliveira de Campos. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Joaquim Marcel de Oliveira. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Kendi Takeda Clemente Garcia. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Odair José Polido. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Rino Batista da Silva. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Renato Bernardo. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Roberto Valdir Justo Júnior. Presente. Foi protocolado sobre o número 25/1/2026, denúncia político-administrativa em desfavor do senhor prefeito municipal Osmírio José Félix, a qual deve ser processada pelo rito do Decreto-Lei nº 201/67, conforme artigo 13, parágrafo 1º do Regimento Interno. Deste modo, cumprindo as exigências legais, tal como determina o artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, passo a ler a denúncia e, após lida, submeto à apreciação e votação do plenário da Câmara. Excelentíssimo senhor presidente Kendi Takeda Clemente Garcia, da Câmara Municipal de Pratânia. Aos cuidados do excelentíssimo presidente. Processo político-administrativo, denunciante Antônio Israel Gonçalves, denunciado Osmírio José Félix. Amparo legal, Decreto-Lei 201/67, inciso 1, 7, 8 e 10. Ementa. Denúncia por infrações político-administrativas e crimes de responsabilidade. Conluio doloso entre prefeito municipal Osmírio José Félix e sua cônjuge, a ex-vereadora Sandra de Andrade Santos, desvio de finalidade e enriquecimento ilícito, mediante recebimento indevido de salário base e vale alimentação, como agente comunitária de saúde, pago com transferências constitucionais, carimbadas FNS, sem prestação efetiva, de setembro de 23 a janeiro de 25. Prejuízo ao erário público e engodo à Câmara Municipal de Pratânia. Violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência. Artigo 37, caput, Constituição Federal de 88. Enquadramento nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, improbidade administrativa, e nos incisos 1, 7, 8 e 10 do artigo 4 do Decreto-Lei nº 201/1967, pedido de instauração de processo de cassação de mandato do prefeito, com perda definitiva do cargo, apuração plena de responsabilidades e reparação integral do dano ao Tesouro Municipal. Antônio Israel Gonçalves, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG, sob o número 33.159.297-6, e do cadastro de pessoa física, essa eu não vou ler por conta da Lei de Proteção de Dados, eleitor em Pratânia, com título eleitoral, também o número está escrito, também não vem ao caso, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fundamento no Decreto-Lei nº 201/67, que dispõe sobre crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores a apresentar. Denúncia em desfavor do excelentíssimo senhor prefeito Osmírio José Félix, brasileiro, casado, portador do RG e do cadastro de pessoa física, eleito pelo Partido Progressista, PP, com título de eleitor, podendo ser encontrado no Paço Municipal, situado à rua, também não vem ao caso. Da preliminar. 1.1. Da legitimidade e do cabimento.
A presente denúncia é proposta como fundamento no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, diploma que assegura a qualquer cidadão legitimidade ativa para provocar a Câmara Municipal no exercício de sua função fiscalizatória e sancionatória, visando a apuração de infrações político-administrativas imputáveis ao prefeito municipal, passíveis de culminar em processo de cassação de mandato. Os fatos, ora delineados, extrapolam de forma manifesta o campo das meras irregularidades administrativas ou falhas formais, revelando condutas graves, reiteradas e dotadas de inequívoco elemento volitivo, que atentam frontalmente contra os princípios estruturantes da administração pública, notadamente a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e a supremacia do interesse público, subsumindo-se de maneira clara e objetiva as hipóteses tipificadas nos incisos 1, 7 e 10 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/1967. 2. Síntese do contexto fático e da conexão com a cassação da ex-vereadora. Com o prefeito, nobre de idade, é fato público, notório e amplamente reconhecido, de forma oficial por essa egrégia Casa Legislativa, em conformidade com os princípios constitucionais da transparência e da publicidade, previstos na Constituição Federal de 88, especificamente em seus artigos 37 e 55, que a ex-vereadora Sandra de Andrade Santos sofreu cassação regular de seu mandato efetivo, mediante deliberação por quórum qualificado de 2/3 dos membros. Conforme exigido pelo artigo 55, inciso 6º da Carta Magna, pelo Decreto-Lei 201/67 e pelo regimento interno desta Câmara Municipal. Tal medida decorreu do processo político-administrativo número 206/1/2025, devidamente instaurado e conduzido com observância estrita ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos... Agora aqui. LB? Perdão, gente, me fugiu aqui o número aqui em algarismo romano. 50? 54 e 55 da Constituição Federal, culminando em parecer final exarado pela Comissão Permanente, o qual concluiu de maneira irrefutável e com base em provas robustas colhidas durante a instrução probatória, pela prática de infrações político-administrativas de natureza grave, incluindo condutas manifestamente incompatíveis com a dignidade, a ética e a probidade exigidas para o exercício da função pública em uma casa legislativa, conforme preconizado pela Lei Orgânica do Município e pela Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 1992. Contudo, o que esta denúncia busca elucidar, com base em elementos probatórios concretos e concatenados, é que tais ilícitos não se configuram como episódios isolados ou fortuitos, mas sim como parte de um esquema sistemático e orquestrado, caracterizado por conluio direto e doloso entre a ex-vereadora e o prefeito municipal Osmir José Félix, seu cônjuge, em violação flagrante aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa, esculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Nesse contexto, o chefe do Executivo Municipal, valendo-se indevidamente da máquina administrativa do município de Pratânia, incluindo recursos humanos, financeiros e materiais pertencentes ao patrimônio público, promoveu atos administrativos direcionados e viciados, com o intuito primordial de conferir benefícios financeiros ilícitos a então parlamentar, que até então ostentava o cargo de agente comunitário de saúde. Por conta da portaria de sua nomeação, a sua remuneração era paga com transferências constitucionais carimbadas, onde o gasto é vinculado ao agente comunitário de saúde, desde que prestasse a contraprestação específica de suas atribuições para o cargo. Ademais, conforme informações prestadas pelo próprio prefeito em resposta aos requerimentos do vereador Renato Bernardo, requerimento número 1 e 9 de 2025, a vereadora, ora esposa do prefeito, figurava no quadro do Fundo de Solidariedade, exercendo atividade honorífica, mas, concomitantemente, recebia o seu salário base como agente comunitário de saúde, sem desempenhar o referido cargo. Acrescido ainda de vale alimentação, no período de setembro de 2023 até janeiro de 2025, quando a então vereadora pediu o afastamento do cargo de agente comunitário de saúde.
Tal arranjo configura evidente desvio de finalidade e prejuízo direto e mensurável ao erário público, uma vez que o recebimento e remuneração e benefícios vinculados ao exercício efetivo das atribuições de agente comunitário de saúde ocorreu sem a devida prestação de serviços, caracterizando enriquecimento ilícito às custas do patrimônio municipal, enquadrável como ato de improbidade administrativa nos moldes do artigo 10 da Lei nº 8.429, de 1922. Além de potencial crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei nº 201/67. Ambos agiram em conluio doloso, a fim de danar o erário público e enganar os vereadores da Câmara Municipal de Pratânia, ante a conduta criminosa que comprometeu a lisura da administração e o dever de fiscalização inerente ao mandato legislativo. Essa conduta apenas comprometeu a integridade do processo democrático local. Essa conduta não apenas comprometeu a integridade do processo democrático local, mas também gerou danos irreparáveis à confiança da sociedade pratiana nas instituições públicas, demandando, por conseguinte, a instauração imediata de procedimentos investigativos complementares para a apuração plena das responsabilidades civis, administrativas e penais envolvidas, com vistas à reparação integral do dano causado ao Tesouro Municipal e à restauração da ordem jurídico-institucional, pelo que arrimo no direito abaixo as infrações praticadas pelo excelentíssimo prefeito Osmiro José Félix. Do conluio entre prefeito e ex-vereadora para o benefício financeiro. O parecer final da comissão processante, responsável pela cassação do mandato da vereadora Sandra de Andrade Santos, emerge como um documento irrefutável e meticulosamente fundamentado que não apenas expõe as falhas éticas e administrativas, mas também ilustra com clareza meridiana a profundidade das violações ao ordenamento jurídico brasileiro. Este relatório, ancorado nos princípios constitucionais e na legislação infraconstitucional, demonstra de forma inequívoca uma série de condutas que ferem o cerne da administração pública, configurando um panorama de desvio sistemático e intencional. Para uma compreensão mais ampla, examinemos os elementos centrais identificados, enriquecidos por uma perspectiva jurídica robusta e uma análise política estratégica, que revelam não apenas os fatos isolados, mas o contexto de poder e influência que o sustentou. Em primeiro lugar, o uso indevido da estrutura administrativa municipal é destacado como um pilar central das irregularidades. Aqui não se trata de meros equívocos operacionais, mas de uma apropriação deliberada de recursos públicos para fins particulares. Do ponto de vista jurídico, tal conduta viola frontalmente o artigo 37 da Constituição Federal de 88, que consagra os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como balizas inabaláveis da administração pública. Politicamente, essa prática reflete uma técnica de consolidação de poder familiar, onde o aparato estatal é instrumentalizado para perpetuar vantagens pessoais, enfraquecendo a democracia local e erodindo a confiança da população nos mecanismos de governança. Exemplos concretos, como a alocação de veículos oficiais ou a priorização de obras em áreas de interesse privado, não só geram prejuízos financeiros ao erário, mas também configuram atos de improbidade administrativa passíveis de sanções pela Lei nº 8.429, de 92, incluindo a perda de função pública e o ressarcimento ao Tesouro Municipal. Ademais, a confusão deliberada entre os interesses públicos e interesses privados ou familiares surge como um elemento ainda mais pernicioso, caracterizando um conflito de interesses que beira ao abuso de autoridade. Juridicamente, isso se enquadra no conceito de nepotismo material, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que, em decisões como a súmula vinculante número 13, proíbe não apenas nomeações diretas de parentes, mas também qualquer forma de favorecimento indireto que comprometa a impessoalidade. No âmbito político, essa confusão representa uma estratégia clássica do clientelismo, onde laços familiares são explorados para criar redes de lealdade, minando a meritocracia e fomentando o ambiente de corrupção endêmica. A vereadora, ao mesclar suas obrigações legislativas com benefícios familiares, não apenas desvirtua o mandato popular, mas também expõe a fragilidade das instituições municipais em resistir às pressões internas, demandando uma reforma política mais ampla para fortalecer mecanismos de controle e transparência, como a implementação de comissões de ética independentes. O favorecimento econômico
direto ou indireto, por sua vez, é evidenciado como um mecanismo de enriquecimento ilícito, disfarçado de política pública. Do prisma jurídico, tal ato infringe a lei de improbidade administrativa e pode ser enquadrado como crime de peculato ou corrupção passiva, nos termos do Código Penal, artigos 312 e 317, especialmente quando envolve contratos públicos ou alocações orçamentárias direcionadas. Por fim, a violação reiterada aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade coroa o quadro de irregularidades, configurando um padrão de conduta que não pode ser atribuído a isolamentos casuais, mas a uma orquestração intencional. Juridicamente, esses princípios, extraídos diretamente da Carta Magna, servem como escudo contra o arbítrio e a sua transgressão pode acarretar cassação de mandatos e ineligibilidade pela Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar número 135 de 2010. Politicamente, tal violação revela uma deficiência estrutural no sistema de checks and balances local, onde o legislativo e o executivo se entrelaçam de forma patológica, demandando intervenções como a profissionalização da administração pública e a educação cívica para empoderar a sociedade civil em fiscalizações ativas. Essas condutas, no entanto, não se materializam sem a participação ativa, a anuência ou a omissão dolosa do chefe do Poder Executivo, que detém uma tríade de poderes que o posicionam como o epicentro da administração municipal. Primeiramente, o poder hierárquico lhe confere autoridade para supervisionar e corrigir desvios, mas, em vez disso, foi utilizado para acobertar irregularidades, violando o dever de diligência imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000. Em segundo lugar, o poder de ordenação de despesas, essencial para a gestão orçamentária, foi distorcido para priorizar gastos que beneficiavam interesses familiares, configurando desvio de finalidade e potencial crime de responsabilidade. Por último, o poder de comando sobre as diretorias e setores administrativos permitiu a criação de uma rede de cumplicidade, onde ordens implícitas ou explícitas fomentavam o nepotismo. O prefeito, longe de se limitar a uma omissão passiva, atuou proativamente para viabilizar, manter e legitimar atos administrativos que privilegiavam sua esposa, então vereadora, em detrimento do interesse público primordial. Essa atuação caracteriza não apenas nepotismo material, mas também desvio de finalidade e abuso de poder político e econômico, conceitos amplamente debatidos na doutrina administrativa brasileira. Fatos materiais que corroboram essa configuração incluem o fortalecimento da força política da esposa por meio de apoio institucional, recursos públicos e projeção derivada da posição de chefe do executivo, viagens a Brasília e a capital do estado de São Paulo, custeadas ou facilitadas com finalidade político-partidária, em benefício direto de atuação como vereadora, e a percepção regular da remuneração base como agente comunitário de saúde, bem como cartão de vale-alimentação, em razão da posição ocupada, sem qualquer exigência de cumprimento de carga horária, controle de frequência, batimento de ponto ou sujeição à fiscalização de jornada, o que reforça o caráter de privilégio indevido e a ausência de contrapartida efetiva de trabalho controlado, configurando benefícios concretos e palpáveis que extrapolam o exercício regular do mandato e violam os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa. Outro sim, segue abaixo, a título de exemplificação, exemplos em que a vereadora atuava indubitavelmente como primeira-dama em inúmeras viagens, exercendo tipicamente o cargo honorífico, em prejuízo das funções e atribuições do cargo de agente comunitário de saúde, função pela qual percebia remuneração pública, senão, vejamos. Aqui temos algumas fotos. Politicamente, essa dinâmica expõe uma falha no modelo de separação dos poderes em âmbito municipal, onde casamentos ou relações familiares entre agentes políticos criam brechas para o patrimonialismo, uma herança histórica do Brasil colonial que persiste e exige reformas constitucionais para proibir candidaturas conjugais em esferas sobrepostas. Em síntese, o parecer não é mero formalismo processual, mas um instrumento de accountability, que clama por ações concretas, investigações aprofundadas pelo Ministério Público, possíveis intervenções judiciais e, acima de tudo, uma reflexão política sobre a necessidade de fortalecer a independência institucional para prevenir recaídas. Ao expandir essa análise, percebe-se que o caso transcende o individual, servindo como alerta para a vigilância eterna sobre o poder público, garantindo que a democracia não seja subvertida por interesses particulares. Quarto, do requerimento número 1 de 2025 e número 9 de 2025, autoria do vereador Renato.
No curso da fiscalização legislativa, o vereador Renato Bernardo, no exercício regular de seu mandato, protocolou o requerimento número 1 de 2025 e o requerimento número 9 de 2025. Ambos formalmente respondidos pelo prefeito Osmir José Félix, de formas evasivas, incompletas e contraditórias, pois omitiam informações essenciais, não enfrentaram o mérito das irregularidades apontadas, buscaram encobrir a real extensão do benefício financeiro concedido à ex-vereadora. Tal conduta caracteriza violação direta ao dever de transparência, bem como desobediência ao dever constitucional de prestar contas e informações ao Poder Legislativo, configurando infração político-administrativa autônoma. Quinto, do enquadramento legal, Decreto-Lei nº 201/67. As condutas do prefeito Osmir Félix se amoldam de forma cumulativa aos seguintes dispositivos. Artigo 4. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. 7º. Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência, ou omitir-se na sua prática. 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesse do município sujeito à administração da Prefeitura. 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. De mais a mais, importa dizer que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado que a infração, abre aspas, a infração político-administrativa prescinde de dano material comprovado, bastando a violação aos princípios da administração pública, fecha aspas. STF, Mandato de Segurança 24.631 do Distrito Federal. Assim também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos, abre aspas, o conluio entre agentes políticos para favorecimento pessoal caracteriza falta grave apta à cassação do mandato, fecha aspas. Superior Tribunal de Justiça, recurso de mandato de segurança 34.920 de Goiás. 7º, do entendimento doutrinário. Segundo Eley Lopes Meirelles, abre aspas, o desvio de finalidade ocorre quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência, fecha aspas. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, abre aspas, a confusão entre o interesse público e o interesse privado é uma das mais graves formas de corrupção administrativas, fecha aspas. Diante do exposto, a conduta do prefeito Osmir José Félix, ao responder de forma evasiva, incompleta e contraditória aos requerimentos número 1 de 2025 e 9 de 2025, protocolados pelo vereador Renato Bernardo, no exercício legítimo de sua função fiscalizatória, configura grave violação ao dever constitucional de transparência e ao princípio da prestação de contas, artigo 37, caput, e artigo 5º, 33º da Constituição Federal, agravada pela inobservância da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527 de 2011, que impõe aos gestores públicos o dever de fornecer informações claras, tempestivas e completas sobre os atos de gestão. Tal omissão não apenas encobre a real extensão dos benefícios financeiros concedidos à ex-vereadora, esposa do chefe do Executivo, mas também compromete a essência do controle externo exercido pelo Poder Legislativo Municipal, caracterizando infração político-administrativa autônoma passível de responsabilização, inclusive por crime de responsabilidade ou improbidade administrativa. Essa prática reforça o padrão de desvio de finalidade, abuso de poder identificado ao longo da análise, demandando imediata apuração pelo Ministério Público e pela própria Câmara dos Vereadores, sob pena de enfraquecimento irreversível dos mecanismos de accountability e da separação de poderes no âmbito local, em prejuízo do interesse público e da confiança da sociedade na administração municipal. Portanto, resta cristalino que o prefeito, em conluio deliberado com sua esposa, praticou grave ato de improbidade administrativa, configurando enriquecimento ilícito às custas do erário público e corrupção moral, que afronta os princípios mais elementares da administração honesta.
A primeira-dama, Sandra, auferiu aproximadamente R$ 72.339,38 em remuneração e vale alimentação entre setembro de 2023 e janeiro de 2025, período que permaneceu no Fundo Social sem cumprir jornada, sem bater ponto e sem exercer qualquer atividade efetiva como agente comunitária de saúde. Privilégio escandaloso e exclusivo que nenhum outro servidor ou munícipe jamais recebeu nessa cidade. Demais disso, aplicando o Índice Oficial de Correção Monetária pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, que serve como referência para a atualização de valores devidos ao erário em caso de improbidade e ressarcimento, o montante recebido indevidamente, corrigido até a presente data, fevereiro de 26, supera significativamente os R$ 72.339,38 originais, alcançando valor muito maior em relação da inflação acumulada no período, aproximadamente 8% e 10%, ou mais, conforme variações mensais do IPCA nacional e regional de São Paulo, que acompanham de perto o índice geral. Finalizando, enquanto a população enfrenta dificuldades diárias para recompor o poder de compra, corroído pela inflação, o casal prefeito se serviu do dinheiro público como se fosse patrimônio particular, revelando um rosto repugnante de imoralidade, nepotismo descarado e desvio da finalidade, que clama por punição exemplar e ressarcimento integral, acrescido da correção monetária devida. Outrosim, não se trata de mero equívoco, trata-se de corrupção instalada no coração do poder municipal, que não pode e não deve ser tolerada em um Estado democrático de direito. Oitavo, dos pedidos. Diante do exposto, requer-se: 1. O recebimento da presente denúncia, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/1967. 2. A leitura da denúncia em plenário e sua submissão ao voto dos vereadores. 3. A instauração de comissão processante, caso admitida. 4. A notificação do denunciado, prefeito Osmiro José Félix, para apresentar defesa. 5º. Ao final, o julgamento pela cassação do mandato, se confirmadas as infrações. 6. A juntada aos autos do parecer final da comissão processante, que cassou o mandato da ex-vereadora Sandra de Andrade Santos, bem como das respostas aos requerimentos número 1 de 2025 e número 9 de 2025. A oitiva da ex-vereadora em carta às folhas 186 a 189, de autoria do vereador Renato Bernardo. Pratânia, 9 de fevereiro de 2025. Então, nos termos do artigo 2º, no inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, coloco em votação o recebimento da denúncia, sendo certo que esta só será recebida mediante maioria simples. Informo que a votação se dará de forma nominal, devendo responder sim para o recebimento da denúncia e não para o não recebimento. Vereadora Ana Maria Quesade Gimenez. Não recebo. Vereadora Anália Neres de Moraes. Não recebo. Vereador Douglas de Oliveiras de Campos. Sim, recebo. Vereador Joaquim Marcel de Oliveira. Sim, recebo. Vereador Kendi Takeda Clemente Garcia. Sim, eu recebo. Vereador Odair José Polido. Sim, recebo. Vereador Paulo Rino Batista da Silva. Sim, recebo. Vereador Renato Bernardo. Sim, recebo. Vereador Roberto Valdir Justo Júnior. Sim, recebo. Bom, então foram 7 votos a favor de que se abra e 2 contrários. Formada a maioria, nos termos do artigo 5º, inciso 2º, declaro recebida a denúncia em desfavor do senhor prefeito municipal Osmiro José Félix. Seguiremos, portanto, com o sorteio da comissão processante.
A comissão será constituída por 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, sendo que esta presidência não pode participar de qualquer ato da comissão processante, sendo eles Ana Maria Quesada Gimenez, Anália Neres de Moraes, Douglas de Oliveira de Campos, Joaquim Marcel de Oliveira, Odair José Polido, Paulo Rino Batista da Silva, Renato Bernardo e Roberto Valdir Justo Júnior, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Solicito à servidora da Câmara para que faça a vistoria da urna, mostrando aos nobres vereadores e ao público. Seguindo com o rito, solicito à servidora que coloque o nome de todos os vereadores desimpedidos na urna para seguir com o sorteio, observada a composição partidária, quando possível, nos termos do regimento interno. Ana Maria Quesada Gimenez. Vou demorar todos iguais, né? Anália Neres de Moraes. Douglas de Oliveira de Campos. Joaquim Marcel de Oliveira. Odair José Polido. Paulo Rino Batista da Silva. Renato Bernardo. E Roberto Valdir Justo Júnior. Agora chacoalha. Chacoalha. Vira para a câmera. Isso, vira para cá. Tem força. Seguindo com o sorteio, vou retirar os papéis um a um e anunciar o sorteado. Renato Bernardo. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Eu, devido ao meu trabalho, que estou trabalhando longe, para não atrapalhar as investigações, eu me declaro inapto a participar da comissão, mas sim para votar. Ok, vereador. Anália Neres de Moraes. Senhor presidente, Pela só uma palavra. Com a palavra. Eu sou desfavorável a alguma das vereadoras fazer parte dessa comissão processante, para não atrapalhar os trabalhos. Eu defiro seu pedido, vereador, visto que são do mesmo partido do prefeito. Vereador Odair José Polido.
Vereador Douglas de Oliveira de Campos. Vereadora Ana Maria Quesada Jimenez. Pela ordem, presidente, Com a palavra, vereador. eu também defiro a vereadora Ana a participar da comissão, por ela ser do mesmo partido, partido da base, e inclusive do mesmo partido. Eu também defiro o seu pedido, vereador. Vereador Roberto Valdir Justo Júnior. Então, agora... A comissão processante ficou com a seguinte composição: Odair José Polido, Douglas de Oliveira de Campos e Roberto Valdir Justo Júnior. Eleitos os membros da comissão processante, suspendo essa sessão para que a comissão escolha o presidente e o relator. Havendo quórum legal, declaro reaberta a primeira sessão ordinária de 2026. Declaro que foi eleito Odair José Polido como presidente, Douglas de Oliveira de Campo como relator e Roberto Valdir Justo Júnior como membro. Esta presidência encaminhará de ofício à comissão processante os autos da denúncia para o início dos trabalhos. Correspondência recebida. Foi protocolado sobre o número de 14 de 2026 o projeto de lei ordinária de número 1 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, instituir o Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, da sigla FA, no município de Pratânia e das outras providências. Foi protocolado sobre o número de 20/2026 o projeto de lei complementar de número 1/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o reajuste salarial do cargo de agente comunitário de saúde em adequação ao piso nacional estabelecido pela emenda constitucional de número 120, de 5 de maio de 2022 e das providências. Foi protocolado sobre o número de 21/2026 o projeto de lei complementar de número 2/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a concessão da revisão geral anual dos servidores públicos municipais efetivos, comissionado, membros do Conselho Tutelar e profissionais do Magistério Municipal e das Providências. Nos termos do artigo 48 do Regimento Interno, encaminho o projeto de lei ordinária número 1 de 2026, o projeto de lei complementar número 1 de 2026 e o projeto de lei complementar número 2 de 2026, à Procuradoria Jurídica e às comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Ata da 19ª sessão ordinária de 2025, realizada no dia 8 de dezembro de 2025. Em discussão, a ata da 19ª sessão ordinária de 2025. Os vereadores que desejarem podem fazer uso da palavra. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovada. Indicação de número 01/2026, de autoria da nobre vereadora Anália Neres de Moraes. Indica ao senhor prefeito municipal, Osmir José Félix, sobre a possibilidade de adoção das providenciais necessárias para que o Centro Comunitário Odila Coca
localizado na rua Antônio Carlo Rachou Vaz de Almeida, de número 81, seja destinado exclusivamente ao funcionamento como centro de evento do município. Em discussão, a indicação número 1 de 2026. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora. Eu quero falar para vocês que eu pedi esse ali para fazer o salão de evento, porque aqui na Prata não tem, né? Como vocês todos sabem, né? Que ali não tem. Como foi falado por Bigodinho, que eu estava tirando o salão deles, mas eu não sou ninguém para isso. As penas eu pedi para que seja para todos, né? Tanto para academia, para qualquer coisa que precisa. Que eu sei que o moitado eles não fazem, não sabe domingo, né? E todo mundo precisa de um lugar. Que nem ali vai pagar um salão para fazer qualquer festinha, um casamento, qualquer coisa, é um dinheirão. E as pessoas pobres não têm essas condições. E as pessoas gostam muito de conversa. Como eu não gosto, eu estou pedindo para as pessoas que eu não pedi para tomar o salão do rapaz. Não. É para servir para todos. Obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, na vereadora. Eu sou também, assim, posso falar um pouco a respeito desse local da indicação. Como ela mesma falou, que Pratânia não tem um local para fazer eventos. Como todo mundo sabe, o local tinha sim, o local tinha, mas foi vendido em 2022, foi vendido para um empresário, para favorecer um empresário, foi vendido, né, e foi comprado as terras lá onde vai sair as casas novas que o prefeito conseguiu. Também gostaria da palavra. Eu tive, na verdade eu não, né? Os meninos tiveram em contato comigo, tanto o professor de Muay Thai quanto o professor de capoeira, né, e bastante preocupados em relação a isso daí, certo? Essa indicação da nova vereadora, visto que eles têm os tatames, eles têm os equipamentos deles lá, e que seria inviável estar desmontando e montando todos esses tatames, né? Como se fosse um tapete, né? Para quem não conhece, é tipo um tapete de EVA, que é responsável para o pessoal poder cair, bater e não se machucar, né? Então, eu tive contato com eles também, eles estão bastante preocupados, porque é bastante inviável estar montando e desmontando isso aí toda semana, né? Visto que estraga, e é um equipamento assim, de um valor relativamente caro, né? Chega a custar mais de R$100 uma placa, né? O professor de Muay Thai disse que já conseguiu várias, tinha conseguido várias, inclusive vai conseguir outras, está conseguindo patrocínio do pessoal. Faz, acho que já quase 10 anos já que eles estão lá nesse prédio, e eles estavam também muito preocupados em relação a essa indicação da senhora, né, dona? Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. A gente não é contra que seja só para um centro de um local para eventos, desde que já tenha um local destinado para os meninos dar o treino deles. Se tiver um local certo para eles dar as aulas deles, sem preocupação com os seus materiais de treinamento, assim que tiver um documento assinado, né, assinado pelo prefeito, porque se for só de boca não dá para confiar nele, né, porque o que ele fala ele não cumpre. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Reprovada. Indicação de número 02 de 2026, de autoria do nobre vereador Renato Bernardo. Indica ao senhor prefeito municipal Osmir José Félix sobre a possibilidade de fornecer bicicletas elétricas aos agentes comunitários de saúde, especialmente aqueles que atuam em bairros mais distantes da UBS Benedito de Souza. Em discussão, a indicação número 2 de 2026. Pela ordem, presidente. Com a palavra, na vereador. Essa indicação eu fiz a pedido dos meninos, aí, dos agentes. Essa bicicleta elétrica é mais para os meninos que trabalham longe, né? Não assim para os agentes que ficam se escondendo em alguns lugares para não fazer o trabalho. Estou tendo muita reclamação a respeito de uma parte da Nova Prata e a CDHU lá em cima, lá saindo para o Monte Alegre. Então, assim,
para quem realmente trabalha. Pela ordem, presidente. Com a palavra, nobre vereador. Nobre vereador, ótima indicação. Gostaria de estar assinando junto com você, se você permitir. Com certeza, Douglas. Inclusive, eu ia fazer também uma indicação, né, vereador Roberto, que você também sabe, ali próximo à nossa própria residência mesmo, tem ali uma boca de lobo também que está caída. Ali é uma queda ali que deve ser aproximadamente uns 7 a 8 metros. Né? Tem crianças pequenas ali em volta, passam animais, passam crianças pequenas. Então, a gente se preocupa com isso aí também. Mas, como eu já tinha as 2 indicações feitas aqui, não pude fazer, mas gostaria de estar assinando junto com vocês, se possível. Com certeza. Obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovada. Indicação de número 4, de 2026, de autoria do nobre vereador Kendi Takeda Clemente Garcia, indica ao senhor prefeito municipal, Osmir José Félix, sobre a necessidade de instalação de placas de sinalização de trânsito no município, especialmente no centro da cidade, com atenção especial ao entorno da Praça Juca Vieira. Em discussão, a indicação número 4 de 2026. Pela ordem, presidente. Com a palavra, nobre vereador. Ótima indicação essa, presidente. Para quem trabalha com ônibus, sabe a dificuldade que é para passar nessas ruas no período de pico, que é o período das 6, das 7 em diante. Tá? Mas acredito que logo isso se resolva, pois na reestruturação nova do projeto da reestruturação, esse cargo de segurança e trânsito, ele tá nessa reestruturação. Então, eu acredito que o prefeito já vai fazer contratar ele para ele socorrer o pessoal aí, que tá muito difícil a circulação de veículos grandes no centro da cidade. Também gostaria da palavra, nobre vereador. Fiz essa indicação devido ali, eu estou sempre ali no centro da cidade, sempre ao redor da praça, né, e vejo que muita gente ali, seja da Prata mesmo, né, de Pratânia mesmo, ou o pessoal de fora, principalmente, chegam naquelas esquinas ali e não sabem qual rua é preferencial e qual rua não é. E várias vezes eu já, inclusive, escapei de acidentes ali, poderiam ser acidentes graves, porque as pessoas muitas vezes acabam atravessando a preferencial. Né? Então, antes que ocorra alguma tragédia, aí, que se perca alguma vida, né, que alguém se machuque, por favor, que o prefeito possa dar uma solução ali. Não só ali, né, dar um geral em toda a cidade, mas principalmente, né, em torno da Praça Juca Vieira, que depois da reforma da praça não foi mais colocado as placas de pare, né, nem a sentido das mãos, nem preferencial ali. Certo? Muito obrigado. Melhor, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Gostaria de estar assinando junto também. Excelente indicação. Com certeza, vereador. Obrigado. Pela ordem, Pela presidente. Com a palavra, Gostaria de vereador. estar assinando junto também. Com certeza, vereador. Pela ordem. Pela ordem. Boa Perdão. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Boa noite. Também gostaria de parabenizar o presidente pela excelente indicação. Se permitir, eu peço para assinar junto. Com certeza, vereador. Obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovada. Requerimento de número 01, de 2026, de autoria do nobre vereador Kendi Takeda Clemente Garcia. Solicito informação detalhada e documentações comprobatória referente às emendas parlamentares estaduais e federais recebidas pelo município, no período de 1 de janeiro de 2025 até a presente data. Em discussão, o requerimento número 1 de 2026. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Gostaria de estar assinando junto com você. Esse requerimento é de extrema importância para o nosso conhecimento do que está acontecendo na parte do administrativo. Com certeza, vereador. Pela ordem, presidente, Com a também palavra. gostaria de estar assinando junto com você. Tudo bem, vereador. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovada. Esgotada a matéria do expediente, nos termos regimentais, concedo a palavra aos nobres vereadores para suas manifestações pessoais. Eu gostaria da palavra, gostaria de agradecer, né,
o chefe da Casa Pia, esteve com a gente, mostrando o trabalho dele. A gente já conhecia alguma coisa, a gente já conhece as pessoas aqui de Pratânia que muitas vezes acabaram passando por lá. E eu gostaria de agradecer ele, né, pelo trabalho que ele tem feito. Tem, sim, tirado muita gente realmente da vida perdida ali, né, da droga-adicção, do alcoolismo, né? Inclusive eu tenho amigo pessoal mesmo que realmente ele conseguiu, eu falo que ele salvou, porque com certeza essa pessoa não estaria mais entre nós, né, se não fosse por ele. Então, gostaria de agradecer o presidente da Casa Pio e dizer que com certeza a gente vai estar indo aí para São Paulo, a gente vai, uns dias, se Deus quiser, a gente vai voltar para Brasília e vamos buscar recurso, inclusive para ele também, para que ele continue fazendo esse excelente trabalho que ele está fazendo e que ele consiga daí também acolher, né, as mulheres, que hoje, infelizmente, ele não tem espaço para poder estar acolhendo. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Também quero agradecer os vereadores, né, que me ajudou a comprar a coroa pela mãe do Tiago. Agradeço muito, que Deus abençoe a todos, viu? Amém. Amém. Nada mais havendo a tratar, declaro então encerrada a primeira sessão ordinária de 2026 da Câmara Municipal de Pratânia. Informo que a próxima sessão ordinária será no dia 23 de fevereiro de 2026. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.